Vamos falar um pouquinho como é que funciona a impressão 3D, né? Toda impressora 3D, a base de funcionamento é a mesma, tá? Aqui, por esse tubo de plástico que está aqui, tem um filamento que passa aqui, é um fio de plástico que está na parte de trás num rolo, e aqui tem um pequeno motor que vai ficar puxando esse plástico. Aqui tem um bico injetor que ele aquece, né? Ele é um extrusor, né? Ele aquece, derrete o plástico e conforme esse motor vai empurrando o plástico, ele vai sendo depositado aqui em camadas, tá? Então, conforme ele vai imprimindo, ele faz uma camada, e é essa parte aqui ela vai subindo, né? Ela começa aqui embaixo, faz uma camada, sobe um pouquinho, faz uma outra camada e faz outra camada e assim por diante. Tem impressoras 3D que é o contrário, que esse mecanismo fica aqui no alto e é a mesa que vai descendo, mas não faz muita diferença não, tá? Depende como o fabricante construiu essa impressora 3D, tá? E as diferenças entre as impressoras, o preço delas, por exemplo, é a temperatura desse extrusor, até que temperatura ele alcança. Aí, de acordo com a temperatura, tem materiais diferentes que você pode usar, né? Tem materiais que exigem uma temperatura mais alta para derreter e outros nem tanto. Então, as impressoras mais simples trabalham com temperaturas mais baixas e você só pode usar o filamento, por exemplo, que é o PLA. O PLA é um filamento, é um plástico biodegradável feito à base de vegetais. Tá? O ABS é o plástico mesmo que a gente está acostumado a saber. Ele trabalha com temperatura um pouco mais alta, né? E dependendo do modelo da impressora, você tem materiais diferentes. Né? Para poder imprimir, quando você compra uma impressora 3D, geralmente na documentação são recomendados algum programa que vai fazer essa parte do fatiamento, programar o desenho para mandar para a impressora, tá? Cada fabricante tem suas configurações e geralmente os arquivos com as configurações que precisa ser usada para cada tipo de material vem na própria documentação da impressora, tá? Por exemplo, vou pegar só para a gente ter uma noção de quanto tempo demoraria. Então, vocês viram lá os cubos Braille. Por exemplo, aqui tem meu nome, né? Eu coloquei 6 cubos aqui, que tem o meu nome escrito em Braille aqui em cima. Como é que a gente prepara para a impressão 3D? Então, eu vou exportar o arquivo e tem aqui, ó, objeto para impressão 3D, tá? O programa que eu estou usando trabalha com arquivos STL ou OBJ, tanto faz. Vou exportar em STL. Ó, olha a extensão STL. Quando você for procurar desenhos prontos, procure arquivos com essa extensão. Tá? Se você achar arquivos com essa extensão, já são arquivos preparados para trabalhar com impressão. Tá? Então, eu acabei de baixar, deixa eu ver em que pasta joguei isso aqui. Então, só, a hora que eu cliquei para ele abrir, ele já abriu num programa que está instalado no meu computador chamado Repeater Host. Tá? Já está aqui. Ou seja, ele exportou e o meu computador, é o que eu falei, para abrir o arquivo, o Repeater Host aqui foi instalado para já abrir arquivos no formato STL. Esse programa eu instalei ele porque foi o que estava na documentação da impressora que eu tenho na escola. Então eu li o manual, tá lá, pega o programa Repeater Host, baixa ele, configura ele desse jeito. Por exemplo, ele está configurado que ele sabe lá que aquela impressora 3D consegue imprimir uma coisa de 20 centímetros por 20 centímetros, então os tamanhos, né? Então, então a hora que vem para cá, você pode adicionar mais objetos? Pode. Aqui tem um botão para adicionar, que você pode pegar outros arquivos STL e colocar junto aqui para imprimir tudo numa tacada só. Tá? Então, se a gente for imprimir de várias pessoas, você consegue ir colocando. Né? Então, esse aqui é o cubo que está configurado da impressora que eu tenho. Então, é quanto que eu posso pôr aqui. Então, como tem espaço aqui, significa que tem espaço na impressora. Então, eu posso imprimir mais coisas junto? Posso. Né? Eu posso ir adicionando outros objetos e colocando aqui. Mas não é a parte que importa, não. O que importa é essa parte aqui do fatiar. Né? O fatiar é que ele vai programar. Olha, como é que você quer fazer? Ó? Zero qualidade. Qualidade é a espessura de cada camada. Né? Então, quanto menor a camada, mais finas são as camadas, mais bonito fica a impressão final. Mas vai gastar mais filamento e vai demorar mais. Então, vamos pegar, por exemplo, ó, se eu fizer camadas de 1/10 de milímetro e de 1/10 de milímetro, tá? Se eu pedir para ele fatiar, ele vai dar uma noção de quantas fatias vai ter. Vamos ter. Ó lá, fatiar. Então, aqui, ó, ele acabou de falar, ó.
Para imprimir, olha o tempo que demora, ó. Para imprimir esses cubos de 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, não são cubos, não, são 6 cubos, né? Ele vai levar 3 horas e 42 minutos com espessura de 0,1 milímetro, tá? E vai usar aproximadamente 7.739 milímetros de filamento, a 7 metros de filamento. Tá? É legal que você já vai ter essa noção, né, de quanto tempo demora. Por isso que às vezes nesses laboratórios que a gente vai fazer, a gente não, nas oficinas não dá para fazer coisas muito grandes. Por exemplo, ele vai imprimir um cubo só, né, para não perder muito tempo, tá? Mas ó, vamos mudar aqui o de 0,1 milímetro para 0,3 para ser um pouco mais rápido. Então vai fazer camadas um pouquinho mais altas, o cubo não vai ficar tão bonito, né? Vou fatiar de novo. Ó, baixou para 1 hora. Olha a diferença, né? 1 hora e 21. Então, quanto mais bonito, ele vai passar por camadas menores, vai fazer mais devagarinho, tá? Tá, mas vai só, vai usar até mais filamento, né? Mas ele vai jogar mais filamento para poder trabalhar. Mas vai ser mais rápido e vai dar 70 camadas. Eu nem vi quanto deu o outro. Vamos olhar o outro. 70 camadas. Teoricamente é 3 vezes mais, né? 210. Deu 208. Quase, né? E é isso, né? E aí você salva esse arquivo, por exemplo, na minha impressora, a gente pega um cartão SD, salva esse arquivo no cartão SD, leva na impressora, pede para ela ler o arquivo e ela começa a imprimir, tá? E aí, nesse caso desse aqui, aí você volta ali 3 horas para ver o resultado.